porque aqui nós entramos no mérito de que a natureza da responsabilidade civil-ambiental ela é objetiva, ou seja, independe do dolo ou culpa. Olá, esse aqui é o Direito Ambiental na Prática, o DAP, você já conhece. E esse aqui é o nosso episódio 69, o primeiro episódio da segunda temporada. Nessa temporada vamos trazer ainda mais temas essenciais para o teu estudo e, claro, para a tua compreensão prática do direito ambiental. E hoje vamos tratar de um tema fundamental para todo e qualquer profissional que atue, direto ou indiretamente, com o direito ambiental. Já já a gente vai falar qual é. Mas antes da gente começar, é claro, deixa o teu like, deixa teu joinha, já aqui nesse vídeo, se você está nos assistindo pelo YouTube, se você está nos assistindo pelos principais agregadores de podcast, já clica no coraçãozinho, já favorita esse podcast, já manda o link, seja do vídeo do YouTube ou do podcast no agregador que você nos escuta, lá no grupo do escritório, no grupo lá da faculdade, da pós-graduação, enfim, compartilha esse vídeo para que a gente possa continuar crescendo junto ao algoritmo do YouTube ou do agregador de podcast que você usa, para que nós continuemos sendo indicados para o maior número de profissionais e esse projeto continue de forma gratuita, levando muita informação aprofunda para todos vocês. Bem, hoje eu gravo com o meu amigo, com o meu sócio, com o meu irmão Advan Zanchetti, está aqui comigo, e ele vai trazer para a gente também suas pontuações sobre a segunda temporada do Direito Ambiental na Prática. Fala, perfeito, Tiagão, muito obrigado aí pelas considerações iniciais. Que saudade de gravar um DAP, de gravar um episódio aqui para o Direito Ambiental na Prática, e agradecer. Eu acho que o que nos move esse episódio aqui, que foi, eu acho que marcado e remarcado mais de 10 vezes, né, Tiagão? Acho que a segunda temporada demorou um pouco para sair, de fato, do papel, mas voltamos e agradecer, então, a você aqui que nos move, nossa audiência, desde advogados, clientes, técnicos da área, multidisciplinares da área ambiental, de fato. Então, acho que, e também estudantes que estão pensando em ingressar na matéria do direito ambiental, saber um pouco mais. O objetivo, claro, do direito ambiental na prática é difundir o conhecimento prático da advocacia ambiental, eu diria, nem sobre o direito ambiental, mas de fato um pouco mais sobre a jornada, de como o advogado trata a causa, como ele vai atuar em demandas, porque é como nós sempre falamos para os nossos alunos, né, Tiagão? A questão de que quando você atua no direito ambiental, você tem que ter o conhecimento de que você não pode prejudicar o teu cliente, você está ali para ajudar ele. Se você não tem esse conhecimento na matéria do direito ambiental, você vai acabar prejudicando o cliente final. Então tem que ter esse conhecimento um pouco mais especialista para se atuar de fato no ramo do direito ambiental. E o conteúdo de hoje, o Tiagão quis guardar um segredo, mas nós vamos falar muito sobre ação civil pública, como você realiza a sua peça. Não sei se você queria levar um pouquinho mais para frente, Tiagão, mas já compartilhando aqui, a Lei 7.347 de 1985. Então vamos falar um pouco sobre a matéria das tríplice responsabilidade ambiental na esfera civil, quando tem como objetivo maior a ação civil pública, que é uma das maiores ações que mais movimentam, eu diria, a matéria ambiental, judicializando ela. Então seria isso para nós iniciar o nosso conteúdo, né, Tiagão? Exatamente, mas antes da gente iniciar, a gente também precisa trazer uma justificativa para vocês. A segunda temporada, a partir da segunda temporada, o nosso amigo, nosso querido Cláudio Farenzena, não estará mais compondo a equipe do Direito Ambiental na Prática. O Cláudio iniciando um projeto junto com outros parceiros que a gente deseja muito sucesso aí, inclusive aqui no YouTube, procurem lá, tá? Acredito que o nome é Comunidade Ambiental, Cláudio, Comunidade Ambiental, sigam lá, é um projeto magnífico que o Cláudio está desenvolvendo. E a partir de agora, o Direito Ambiental na Prática terá como host eu e o Advan e diversos convidados que já estão engatilhados, como você conhece, como você já sabe como é o projeto. Mas por causa dessa saída do Cláudio, em comum acordo, tanto conosco quanto com o próprio Cláudio, diversos episódios foram retirados, tá? Então aí, nós estamos hoje, é o nosso episódio de número 69 que está sendo gravado, mas disponível hoje, nós temos em torno aí
contando com esse, em torno de 40, 41, confesso que ainda não contabilizei. Em torno de 20 episódios foram retirados, mas todas as temáticas serão repostas com a gente, comigo, com a Divan, ou com convidados. Ou seja, todos os temas que já foram abordados, mas que porventura não estejam mais aqui, serão repostos. Vamos gravar novos podcasts, e é bom que a gente já atualiza o tema, já debate novamente o tema de uma forma mais atualizada, como você está acostumado e acostumada. Certo? Então, sempre o melhor. E vamos lá, iniciar aqui, de fato, a nossa segunda temporada falando de ação civil pública, mas fazendo agora um agradecimento. Eu queria agradecer a doutora Melanie Toledo, que faz parte da nossa equipe no escritório Martins e Zanchetti, e tem nos ajudado a produzir o Direito Ambiental na Prática, tem nos ajudado a pensar nos temas, a pensar nos convidados, a estruturar o roteiro dos episódios. Melanie, muito obrigado. Fica aqui o nosso registro de agradecimento a você, que também faz parte da nossa equipe aqui do Direito Ambiental na Prática. Forte abraço, Melanie. Então vamos iniciar, Divan. Quer fazer uma, antes da gente começar as perguntas, que a gente vai fazer, nós vamos fazer mutuamente um ao outro aqui. Quer trazer algumas pontuações? A gente sabe que ação civil pública é a nossa expertise e é um assunto que tu tem muito carinho, tu trabalhas bastante. Queres trazer algumas pontuações iniciais antes da gente ir para os questionamentos? É um dos assuntos que eu diria, até te agradeço, Thiagão, por ter colocado esse assunto para nós iniciar a segunda temporada, porque é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, sem dúvida nenhuma. Quando trata do tema responsabilidade civil ambiental, é a maioria dos livros que eu sempre busquei, porque quando eu atuava com a tese, eu trabalhava do outro lado, no polo ativo, hoje muito mais no polo passivo da demanda, né? Como atuando já na contestação aqui do caso, muitas vezes buscando formular um TAC ou não, então fazendo algumas considerações gerais sobre a matéria de responsabilidade civil ambiental. Nós vamos falar muito hoje sobre a natureza dela ser objetiva, sobre a questão da já uniformização do entendimento no STJ, sobre a teoria do risco integral, sobre a própria questão do tema 999, da imprescritibilidade em matéria ambiental, tema de repercussão geral do STF. Então, alguns pontos muito importantes, e por isso você tem que ter uma expertise para se atuar em ACP. Até eu e o Thiago já concedemos palestras para a OAB, inclusive, falando do tema ACP em matéria de direito ambiental, onde nós ressaltamos isso para os colegas. Não é um tema que, se você está iniciando a sua jornada na advocacia ambiental, não indicamos muito começar por uma defesa em ACP. Primeiro, talvez começar por um processo. Claro que a natureza já seria da obrigação subjetiva, de responsabilidade subjetiva em matéria administrativa. Então, tudo isso a gente vai falar de modo bem minucioso no episódio de hoje. É muito bacana, porque é a aula, inclusive, que minha matéria nas pós-graduações, que eu ministro aula. Então, isso é muito bacana, porque vai ter um conhecimento aqui até mais opinativo. Como o canal é nosso, né, Thiagão, nos permite isso, dar uma opinião ainda maior sobre os temas, nossos entendimentos na matéria. E só para iniciar, tenho certeza que o Cláudio deve estar assistindo aqui, mandar um abraço também para ele, já que tu mandou, né, Thiagão? E fica o nosso carinho aqui, gratidão enorme, que eu sempre falo com o Cláudio, acho que desde da oportunidade que nós viemos para o novo escritório, que saímos do escritório antigo, acho que não teve uma semana que a gente deixou de se falar, então fica aqui a nossa amizade e carinho. Você falou antes, Thiagão, acho que é seria, se eu não me engano, o canal deles, né, que você compartilhou antes também, então ficou o convite para o pessoal também. Então é a ideia de comunidade ambiental. Isso, difundir o direito ambiental, e eles também têm uma capacidade muito grande para isso. Então, pessoal, vamos iniciar, Thiagão, e eu quero te começar fazendo uma pergunta já. Para você falar aqui para a nossa audiência, para quem nos escuta, para quem nos ouve, qual a diferença? A gente sabe que uma ação civil pública, ela não é só para matéria ambiental. Ela, até a própria legislação comenta na questão da valia dela para um direito do consumidor. E aí eu gostaria de que você comentasse um pouco qual a diferença da matéria ambiental de uma CP, quando ela trata desse tema, com esse objetivo, desse assunto, para outras questões. Então, que você difundisse um pouco sobre esse conteúdo. Então, se você puder passar para nós, Thiagão. Excelente. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é uma CP, uma ação civil pública, e por que ela serve. Bem, a ação civil pública, em termos de tutela coletiva,
é a principal ação coletiva prevista em nosso ordenamento jurídico. Temos outras, por exemplo, a ação popular, que é prevista em legislação específica, mas a ação civil pública, a partir da norma que o Advan já nos trouxe, que é a Lei 7347 de 85, é uma ação que pode ser proposta por legitimados extraordinários previsto no artigo 5º da Lei 7347 de 85, que notadamente são ali Ministério Público, Defensoria Pública, os entes federativos, ou seja, municípios, Estado, União, Distrito Federal, as entidades da administração pública indireta, como é o caso, por exemplo, IBAMA e ICMBio na seara ambiental, que são autarquias federais, podem propor ação civil pública ambiental. Também as associações civis, desde que pré-constituídas há mais de um ano, e no seu estatuto esteja previsto tal objetivo. Então, esse é o primeiro ponto, entender que é uma ação voltada para a tutela dos direitos difusos, coletivos, estrito sensu, individuais homogêneos. Portanto, a roupagem dela, por si só, sem falar da seara ambiental, já é diferenciada. Já existe toda uma roupagem sobre ao que ela tange, o que ela visa garantir, começando pela legitimidade extraordinária, né? Não é qualquer cidadão ou então qualquer pessoa que se julgue interessado tenha uma pertinência temática com o foco daquela ação, o objeto daquela ação que pode propor. Tá? Nós temos legitimados previstos em lei e esses legitimados podem propor tal ação civil pública. E dentro desse contexto, é importante a gente debater que quando a gente traz para a defesa dos direitos relativos ao meio ambiente, ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 5º, artigo 225 da Constituição, que é um direito fundamental fora do rol do artigo 5º, essa ação, né, a ação civil pública ganha uma magnitude ainda maior dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro desse microsistema de defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Quando a gente fala em ação civil pública em matéria ambiental, então a gente está falando de uma ação de natureza civil. Logo, como o Advan já adiantou para a gente, já trouxe para a gente de uma forma já bem clara e direta, estamos trabalhando responsabilidade civil ambiental, que detém diversas peculiaridades que nós vamos trabalhar não só nesse episódio, mas também no próximo e vários outros, que são as peculiaridades da própria responsabilidade civil, que é objetiva, pautada pelo risco integral, ou seja, não vai se debater, primeiramente por ser objetiva, não vai se debater questão de dolo ou culpa, apenas a relação entre agente e dano, ou seja, o nexo de causalidade. Não serão aceitos arguições de excludente de responsabilidade, como já disse, pautado pela teoria do risco integral. Ou seja, temos outros aspectos também que estão até simulados pelo próprio STJ, que a responsabilidade civil é pautada na coisa, ou seja, ela é própria terreno. É possível acumular, então, por exemplo, uma condenação em ACP, uma responsabilização da ACP que acumule a obrigação de fazer, não fazer, com a de indenizar. E como o Advan também falou, dentro dessa perspectiva, é possível inversão do ônus da prova, né? Não é direto, na responsabilidade administrativa ela já nasce invertida, né? Nós temos que provar que aquilo que consta na autuação de fato não corresponde à realidade, aquilo que motiva a autuação em âmbito administrativo não corresponde à realidade, mas na ação civil pública pode vir a ser que este ônus de prova venha a ser invertido, e é comum, em qualquer ação civil pública hoje, você já vê ali o propositor, o legitimado já pediu a inversão do ônus da prova, que também é simulado pelo STJ. Também, como o Advan falou, temos aí o tema 9 do STF, que traz a perspectiva da imprescritibilidade da pretensão da reparação ambiental em âmbito civil. Tá? Apesar de a gente termos algumas decisões hoje, principalmente de juízes em primeira instância, de juízes em primeira instância, aplicando o tema 99 até em questão quando se entra com uma ação anulatória, para questionar a prescrição, a existência de prescrição de autos de infração e processos administrativos, ela se aplica unicamente à responsabilidade civil. Então, esse é o primeiro ponto. É importante falar também, Advan, que nós temos aqui uma roupagem
sobre a amplitude e o alcance de uma decisão oriunda de uma ACP. Mas antes de falar disso, eu queria saber se tu tens alguma consideração para trazer para a gente, algum ponto que seja muito importante ser debatido. Que o Advan, ele sempre tem colocações pertinentes, casos práticos que vêm na cabeça dele, ele é sempre importante compartilhar. Tiagão, acho que eu tô um pouco mais experiente nessa segunda temporada e eu juro que eu vou tentar não me meter tanto nas falas. Então, quando você acabar, você me passa a palavra. Pegando um pouco aqui do gancho, já gostaria de ter trazido, então, fazer parênteses na tua fala em duas oportunidades. A primeira delas é que, conforme já foi comentado, a CP, existe a legislação própria dela, e logo no artigo 3º, ela menciona que uma ação civil pública, ela deve ser utilizada para quê? Em caso de matéria de direito ambiental, que nós estamos aqui falando, ela não pode ser cumulado o pedido. Ou é de obrigação de fazer ou não fazer, ou de indenizar. E aí o STJ sumulou o entendimento, súmula 629, da possibilidade de cumulação do pedido. Inclusive, Advan, vou colocar as súmulas aqui na descrição, tá? Todas as súmulas. Perfeito. Perfeito. E aí, o que acontece? Com base nisso, Tiagão, não quis te interromper ali para você continuar o teu entendimento, a tua fundamentação, porque aqui já vem uma incoerência, por que eu falo a diferença? E quando nós somos professores, estamos lá, eu falando por mim, quando eu estou lá dando uma aula nesse sentido, eu vou trazer o entendimento da súmula, eu vou trazer o entendimento do artigo. Mas aqui eu tenho a possibilidade de opinar de uma maneira diferente. E aqui, está correto o entendimento do STJ nesse sentido? Sumulou um entendimento que é contrário à legislação da própria ACP. Então, vocês têm que entenderem que vocês, além de serem especialistas, Thiago, quero ouvir a tua opinião também nesse sentido, mas aqui é uma afronta à legislação. Nós, como se valendo da legalidade, nós, como advogados legalistas da matéria ambiental, é uma afronta à legislação, uma súmula como essa. Então, nós vamos ter que se valer dos melhores direitos possíveis, das melhores provas possíveis, para estar mostrando o melhor direito para o nosso cliente. E se você não tem um conhecimento aprofundado nesse segmento? Se você não tem essa habilidade de como transformar isso, tem um medo de trazer isso à tona, então você não está capacitado de fato para defender o teu cliente em uma contestação aqui em uma ACP, porque você já vai ter que começar batendo nessa tecla na tua fundamentação. Então, tudo isso é muito importante. Paralelo a isso, Tiagão, você comentou sobre a inversão do ônus da prova, súmulas também, entendimento simulado pelo STJ, súmula 618. E aqui entra algo que é muito mais ainda, eu diria assim, surreal o entendimento dessa súmula. Por quê? Claro, não é para todo e qualquer caso. Mas aí o Ministério Público ou o próprio IBAMA, ao entrar com o pedido, você mesmo destacou aqui, é de praxe ter esse pedido da inversão do ônus da prova. Mas tem que ficar claro que o Ministério Público tem a máquina, o poder na mão. A inversão do ônus da prova na súmula 618, ela deve somente se valer para o caso de hipossuficiência da parte ativa. E o Ministério Público é hipossuficiente? Jamais, não é hipossuficiente. Ou seja, esse pedido não deveria ser válido. E aí vão entrar aqui vários questionamentos, várias possibilidades, mas só para deixar claro, então, onde está se metendo, onde o cliente que responde, que é réu em uma ação civil pública, já começa o jogo perdendo de goleada, é o que o Thiago sempre destaca para os nossos clientes. E, paralelo a isso, acho que foi por isso que o Thiago escolheu esse tema para o primeiro episódio da segunda temporada, é que... Foi a Melanie, a Melanie deu a sugestão, foi a Melanie que deu a sugestão, acatei, achei muito pertinente, até porque esse tema ainda não tinha sido abordado em 69 episódios, a gente não tinha, incrível que pareça, a gente ainda não tinha abordado a CP. Verdade, mas eu só para complementar, então, o porquê que talvez a doutora Melanie trouxe aqui para nós esse tema. Porque hoje é a maior quantidade de clientes que nos procuram hoje, ou advogados que nos procuram com clientes, nesse sentido, estão com uma ação ali e não sabem para onde correr.
porque os clientes estão perdendo o jogo de goleada ao pegar uma ação desse tipo para se propor a defesa. Então é complicado isso, né, Tiagão? Porque não é apenas a legislação que é contrária, a doutrina é contrária. O entendimento do STJ, infelizmente, é todo voltado digamos assim, ao biocentrismo, posso até falar aqui. Então é complicado isso. Não sei se esse é o teu entendimento também, se compartilha. Legal, não, claro. A gente partilha do mesmo núcleo. A gente só precisa trazer alguns debates que é muito pertinente a gente trazer, Divan, que a partir da legislação, e de fato, concordo contigo sobre talvez a afronta à legalidade, mas a gente precisa entender alguns aspectos sobre a legislação de 85. Ela é uma legislação antiga, né? Por mais que seja de 85, é uma legislação que necessita de modernização. E o meu aspecto, quando a gente traz ali, o nosso aspecto, quando a gente traz a perspectiva de uma afronta à legalidade, não é necessariamente para existir uma súmula que permita a acumulação, porque ela diz é possível. A afronta à legalidade nesse aspecto, ela está na banalização. Então, vamos parar para pensar. É todo em qualquer caso de ACP que a gente vai ter essa acumulação? É todo e qualquer caso de ACP que vai ser possível a acumulação de obrigação de fazer, não fazer e indenizar? A gente não está falando aqui numa questão hipotética no concurso público que alguém está estudando. A gente está falando numa situação fática, numa situação em que uma decisão dessa pode trazer implicações econômicas que paralisem atividades que sustentam um município inteiro, que geram que dão sustentáculo ao produto interno bruto, até mesmo de um estado inteiro. Então a gente precisa entender de que forma, tá? Esse entendimento simulado, ele vai repercutir e a necessidade dele. Hoje, o meu questionamento com que tu trazes é justamente, é necessário? Ele aplica-se indistintamente para toda e qualquer situação? Na minha perspectiva, é não. Entretanto, muitos interpretam a súmula do STJ como um substitutivo da norma. E aí está a ilegalidade. Aí está a afronta à legalidade. A gente ainda tem um elemento que diz ali que não há essa acumulação. Claro, em matéria ambiental, ela tem as suas peculiaridades. A gente sabe que o texto normativo da 7347 ele não se fecha em matéria ambiental unicamente, mas sim para todos aqueles interesses, direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos listados na norma, que é um rol meramente exemplificativo, como sabemos, mas e sabemos que em matéria ambiental, como eu já disse, tem as suas individualidades, mas o que não pode haver é a banalização. Em matéria ambiental, aplico indistintamente essa acumulação sem qualquer critério, já está aplicado, é inquestionável isso, sem perspectivas da reverberação dessa aplicação, desse entendimento. Então, esse é um ponto básico, é um ponto crucial. Inclusive, até o próprio tema 999, que nós vamos discutir em outros episódios, para não sair do nosso tema, também vai precisar ali, claro, ser pensado, modulado, e claro, a gente tem um posicionamento simulado, apesar de não existir uma hierarquia, a gente sabe que uma súmula, apesar de não ser, claro, uma súmula vinculante do STF ali, mas ela vai ter um posicionamento mais forte, vamos dizer assim, no momento de um julgamento de um juízo. Entretanto, é necessário ter critérios a partir dessa aplicação, porque eu tenho casos e casos. Por isso, a ACP em matéria ambiental é muito peculiar. E esse é um ponto crucial, Edvan. Entender o que a norma diz, o que a súmula diz e o caso que está sendo analisado. A gente não pode pegar tudo e colocar tudo no mesmo pote. Pronto, a súmula resolveu tudo, a súmula está dizendo isso, e aí a gente já não entra perdendo de goleada, já entra com o jogo terminado, perdido. Né? Perdido, nem entra. Perdeu de WO como se a gente nem tivesse entrado em campo. E tem uns outros aspectos que a gente precisa discutir também, Edvan, para a gente já ir prosseguindo, porque, por incrível que pareça, a gente já tem 25 minutos de podcast. Por exemplo, temos outro tema importante do STF a ser debatido aqui, que é o tema 1075 do STF, que, por exemplo, traz para a gente a inconstitucionalidade do artigo 16 da mesma lei 7347 de 85, que diz para a gente que a ACP forma coisa julgada erga omnes. Até então, mais uma vez, o artigo 16 dizia o que para a gente? Que o alcance de uma decisão em ACP tinha limitação territorial dentro da competência jurisdicional do órgão que prolatou a decisão. Por sua vez, o STF, no tema 1075, vai dizer para a gente que não,
esse artigo 16 ele é inconstitucional, por sua vez, a ACP gera coisa julgada erga omnes. Também é um assunto que dá um episódio só para ele, mas só para a gente entender que já tem essa peculiaridade dentro desse aspecto, tá? Não só em matéria ambiental, em matéria ampla, mas temos ali mais uma perspectiva. Por quê? Em questões ambientais, nós vamos ter diversos biomas diferentes, situações ambientais diferentes, perspectivas a serem analisadas de forma diferente. Então, mais uma vez, entra naquele aspecto. Será que essa coisa julgada erga omnes contemplaria, de fato, uma situação fática no país inteiro? Não são perguntas a serem feitas que, claro, direcionarão ali o advogado, principalmente, que é da cadeira que nós falamos, né? Vai direcionar ele no pensamento da sua tese. Mas são aspectos muito importantes que quem está nos ouvindo precisa assimilar e debater, e que são assuntos que dariam um episódio sozinho para eles. A gente está trazendo aqui assuntos desse primeiro episódio para a gente já ir pensando, para ir debatendo e para a gente já ir prosseguindo esse debate. Mas lembre, ó, a ação civil pública, hoje, a partir do entendimento do tema 1075, já era coisa julgada erga omnes. E essa era só a primeira pergunta, né, Adilma, que a gente está debatendo. Eu acho que é importante trazer um detalhe dessa segunda temporada, que nós vamos tentar trazer de forma mais breve o conteúdo aqui, porque justamente aconteceu isso. Muitas vezes nós focando na excelência do atendimento do nosso cliente, nós acabamos desmarcando muito episódio. Então, para não deixar falhar toda sexta-feira, estar lá o episódio, para você ter um conhecimento um pouco maior sobre o direito ambiental, nós vamos fazer o quê? Os episódios vão diminuir para 40 minutos. Então, a gente vai tentar... Um pouco a mais, né? Um pouco a mais, mas sempre nessa média de 40 minutos. Tentar manter essa linha dos 40 minutos, mas como o Tiagão acabou de falar, foram 26 minutos, claro, teve um começo, primeiro episódio da segunda temporada, mas já estamos apenas na primeira pergunta ainda. Entrando no mérito, assim, falando um pouco da ACP, discorrendo um pouco mais sobre ela, Tiagão, é importante destacar aqui que não existe uma necessidade de já ter ocorrido o dano para se existir o ingresso de uma ação civil pública. Eu acho que é importante partir dessa premissa falando, mas também é importante falar aqui, trazer algo que acho que todos os episódios nós vamos falar um pouco, sobre a questão da tríplice responsabilidade ambiental. Quando nós estamos falando de tríplice responsabilidade ambiental, acredito que quem já tem um pouco mais de conhecimento na área já saiba que é a questão da esfera, o mesmo dano pode ser respondido nas 3 esferas, quais sejam administrativa, civil e penal. Falando da esfera administrativa, qual que é o objetivo? Uma sanção pecuniária. Falando da esfera criminal, qual que é o objetivo dela? Uma penalização do suposto degradador ambiental, que cometeu o crime ambiental. E da esfera civil, que é o objetivo da aula de hoje. Qual seria esse objetivo do ingresso com uma ACP? A reparação ao meio ambiente, que ele volte ao status quo ante, ao seu estado anterior ao dano. Mas é importante destacar esse fato da desnecessidade do cometimento de fato de um dano, porque a ACP ela pode vir a ser ajuizada também, visando a prevenção para que esse dano não ocorra. Então, isso é muito importante destacar e é importante trazer aí como você vai fazer a sua prova nesse sentido. É robustez. A ideia de uma contestação que está lá a contestação seguindo o CPC, artigo 335 e seguintes, você vai ter que fazer o que aqui? Esse episódio acho que começa muito como aula também, né, Tiagão? Pegar o papel e a caneta e seguir aqui anotando o conteúdo. Por quê? Porque você vai ter que ter todo o conhecimento para trazer as provas necessárias para que não faltem ali na frente. Você trazer tudo que for possível para colocar o juiz contra a parede. O objetivo, se em matéria criminal já tem esse objetivo, em matéria administrativa você trazer robustez, em ação civil pública esse objetivo é ainda maior, porque você vai ter que colocar o juiz contra a parede para que ele não tenha saída, porque aqui nós entramos no mérito de que a natureza da responsabilidade civil ambiental ela é objetiva, ou seja, independe do dolo ou culpa, para se comprovar o dano. Basta a questão do nexo causal,
comprovar entre a conduta e o dano que foi cometido. Então, o que é importante trazer aqui para vocês? Artigo 14, parágrafo 1º da PNMA, Lei 6938 de 81. Fala aí, Tiagão. Dentro desse ponto, claro, tu pode continuar ali e tal, esse aspecto, isso que o Advan traz é muito importante da gente trazer o convencimento do juiz, que ele diz assim, colocar a gente contra a parede, né? Então, trazer o convencimento do juiz é muito importante que você tenha um bom arcabouço probatório, não adianta você ter toda a teoria sobre a ACP, não adianta você trazer todo um ponto de vista teórico em relação à ACP, conhecer bem o que é direito difuso coletivo de homogêneo, a processualística da tutela coletiva, se você não tem um arcabouço probatório importante. Por quê? Porque como é difícil você trabalhar em defesa de ACP, porque como o Advan falou, ela é pautada no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938, que o Advan vai explicar o que está aí nesse artigo aí pra gente. Perfeito. O artigo 14, parágrafo 1º, então, da Política Nacional do Meio Ambiente, a famosa lei de lá de 1981 ainda, ele traz exatamente nesses termos, que independentemente de culpa ou dolo, o infrator, quem cometeu, vai ter que também reparar por esse dano cometido. Ou seja, os terceiros prejudicados. Ou seja, você vai ter que ter a capacidade, e aí entra aqui a questão falando conforme já relatamos anteriormente, súmula 618, então é tudo contra o réu de uma ação civil pública. E aí você vai ter que ter todo o cuidado para fazer essa análise, por qual o melhor caminho para você. Claro, cada caso é um caso. Nós trabalhamos hoje no escritório, importante destacar, de maneira exclusiva para o nosso cliente. Não vou pegar um modelo de outra ação e trazer aqui para fazer uma defesa. Essa é uma grande diferença da forma como nós trabalhamos no nosso escritório hoje, prestando o melhor direito de fato para o nosso cliente. Mas voltando para essa questão da natureza objetiva, ela vai te colocar também em uma possibilidade que, pegando uma balança aqui falando, você vai ter que, para encontrar um equilíbrio, você vai ter que trazer muita robustez probatória, conforme falou o Tiagão. Porque você vai estar tendo que comprovar que você não cometeu algo, que você não fez algo. Porque você já começa perdendo o jogo. Voltamos a falar aqui em matéria de responsabilidade civil ambiental, com base na natureza objetiva. Ou seja, independe se a sua atividade ela tem até doutrina que comenta muito sobre isso. Podemos até depois trazer indicações de livros sobre matéria, quem tiver interesse referente à matéria de responsabilidade civil ambiental, porque a própria doutrina menciona. É complicado trazer aqui, né, Tiagão? Mas olha alguns entendimentos. De que independe se a empresa possui licença ou não, caso ocorra o dano, ela tem que indenizar terceiros prejudicados, mesmo ela fazendo tudo de maneira correta se ocorrer o dano. Então, é complicado você trabalhar em uma defesa de ACP se você não tem um mínimo de conhecimento. E não estou falando um mínimo de conhecimento sobre a legislação, mas aqui você tem que conhecer muito doutrina e, claro, principalmente a jurisprudência. Como o STJ vem trazendo entendimentos nesse sentido, como a TRFs vem trazendo entendimentos, tribunais de justiça, para você conquistar o melhor direito para o seu cliente, sob pena de você tentar auxiliar ele e acabar prejudicando. Então isso é muito importante destacar, a natureza objetiva, né, Tiago? Magnífico, é isso mesmo. Então é importante, se você, por exemplo, é um empreendedor ou um possível réu em uma ACP, é importante você saber a posição que você se encontra quando é acionado, quando você é parte, né, está no polo passivo, é réu em uma ação civil pública. De fato, é bem complicado, como o Advan trouxe. Os posicionamentos jurisprudenciais, doutrinários, eles não são benéficos ao réu. Então, como eu disse, você precisa ter um advogado especializado, profundo conhecedor de toda a teoria do direito material, envolvendo direito ambiental, processualística, que envolve tutela dos direitos coletivos, e também um advogado capaz de, junto com outros profissionais, junto com uma equipe multidisciplinar, conseguir fazer um levantamento de um arcabouço probatório que consiga, se não desconstituir o nexo de causalidade entre o agente e o dano, mas conseguir demonstrar que o dano está quantificado naquela CP de uma forma inadequada, ter a capacidade de conduzir
uma composição dentro daquele processo ali, vindo da origem a um acordo bem alinhado, não que o réu venha aceitar qualquer coisa ali que esteja sendo proposta por exemplo, pelo Ministério Público ou por outro legitimado a propor ação civil pública. E é importante que a gente saiba também, Advan, que a gente debata também aqui. Tu ia falar alguma coisa? Eu ia comentar, talvez nós somos tão alinhados, eu e o Tiagão, que talvez é a mesma coisa. Eu ia falar para nós dar um passo para trás e falar um pouco sobre inquérito civil, sobre essa questão que eu acho que tu está com uns 4, 5 em cima da tua mesa aí, né, Tiagão? É verdade. É importante destacar. Antes da gente estar no inquérito civil, na verdade, eu queria dar mais um passo para trás aonde a gente estava, para a gente só clarificar algo, para a gente fechar esse debate aqui, sobre a questão de é necessária a comprovação de um dano ambiental para a propor ação civil pública. Essa é uma pergunta que fazem muito para a gente. Mas não teve dano comprovado e tudo mais. Primeiro ponto é sim, é possível. Entretanto, essa não existência de dano não quer dizer que pode ser proposto uma CP simplesmente porque houve uma infração ambiental, uma infração administrativa ambiental. Vamos falar da questão de licenciamento. Estou operando sem licença, mas não causei nenhum dano. Isso justifica uma ação civil pública? Dentro da nossa concepção, não. Tem que comprovar, né? Não. Tem que ter uma prova. Não houve dano. Eu estou operando, a minha infração foi de cunho administrativo e vou ter que arcar, claro, com as penalidades administrativas por estar operando sem licença, com uma licença expirada ou totalmente sem licença, enfim. Mas não causei dano. Mas sim, não estou dizendo que não é possível sim que se proponha uma ação civil pública em matéria ambiental, caso não exista um dano de fato existente, mas que haja um comprovado risco de ocorrer, visando que esse dano não venha a se concretizar, ou seja, eu estou falando da existência de risco. Se não existe nem o risco comprovado, então não se justifica a existência de legitimidade para propor uma CP neste caso. Não, o interesse de agir para propor uma CP neste caso. Então, vamos lá. É possível que seja proposta uma ação civil pública, mesmo que não tenha ocorrido um dano comprovadamente, sim, desde que um risco eminente seja comprovado, e a ação civil pública, claro, é uma ação que busca evitar a ocorrência deste dano e que as condutas para que ele não se materialize em dano venham a ocorrer. Tudo bem, mas desde que seja comprovado isso. Então, esse é um ponto. Ou seja, a simples configuração de um ilícito administrativo, ou seja, uma infração administrativa, um fato que configure uma infração administrativa ambiental, mas que não acarrete num risco comprovado, muito menos no dano, não justifica a propositura de uma ação civil pública. E como isso é apurado? Aí volta, um dos exemplos é aquilo que o Advan começou a falar, por exemplo, através da instrução de um inquérito civil no âmbito do Ministério Público. Só lembrando que a gente já está quase nos 40 minutos. Eu ia até comentar, Tiago, vamos finalizar nesse questionamento do inquérito civil. E aí é impossível em 40 minutos você falar sobre a CP, né? Todo o nosso entendimento. Então a gente pode deixar um segundo episódio, parte 2 também, para tratar da CP. Não, vai ter, com certeza. Esse já é o próximo, já é o seguinte. Falando um pouco sobre o episódio 70. Perfeito. Falando um pouco sobre a questão do inquérito civil, é importante destacar que se o cliente recebeu a informação que ele está lá com um processo pendente de inquérito civil e ele quer que você faça a defesa, você tem que destacar para o cliente que não é a oportunidade ainda. É apenas um processo investigativo. Ele vai estar sendo investigado sobre a possibilidade de que aquele dano ocorreu e que a culpa é do cliente. Então ele vai poder prestar informações, ele vai poder chegar lá e principalmente demonstrar um interesse talvez em firmar um TAC, o termo de ajustamento de conduta. Então tem essas questões importantes para nós estarmos trazendo aqui e claro, vai ser, se houver a comprovação, vai ser movida uma ação civil pública e o cliente deve talvez ter a possibilidade, acompanhado
é claro, do advogado ali no inquérito civil. Mas não que você vá poder chegar em um inquérito civil e trazer um rol de informações para colocar o promotor contra a parede. Isso não vai acontecer. Isso é claro, é evidente. Você vai ter que conversar com a promotoria. E aqui nós até é importante parabenizar muitos promotores que nos recebem, que têm interesse em contatar os advogados, em conversar, porque em matéria ambiental é muito válida a conversa. Nós não podemos olhar a matéria ambiental, vocês vão me ouvir falando talvez em todos os episódios. Nós devemos encontrar o equilíbrio. Artigo 225, que é a base do motivo de se existir uma ação civil pública em matéria ambiental, ele está lá falando da questão do equilíbrio em matéria ambiental. O que é? O crescimento econômico aliado à preservação das espécies. Nós não podemos olhar só para o crescimento econômico, mas nós não podemos olhar para a matéria de direito ambiental somente como biocêntrica, com algo pró-natura. Não é essa a ideia, é de se encontrar um equilíbrio. Então, parabéns aos promotores que nos recebem, têm essa visão também e não acreditam que uma atividade ela está ali com o único objetivo de poluir, de prejudicar, com essa visão. Então, tem que ter esse cuidado e acaba que muitos promotores, claro, devido à correria do dia a dia, não recebem os advogados, não tratam muitas vezes sobre o tema. E é muito importante a conversa em matéria, e ainda posso dizer, administrativa em um inquérito civil, algo nesse sentido. Então, é importante isso. Tiagão, passamos um pouco do nosso tempo, não sei se quer complementar um pouco sobre o inquérito civil, mas já fica aqui o nosso convite para a nossa audiência para curtir se gostou, para compartilhar, para nos ajudar, nos auxiliar a, de fato, difundir o conteúdo, a matéria do direito ambiental, porque aqui nosso objetivo é trazer a ideia prática, o conhecimento do dia a dia prático, para que os clientes sejam beneficiados, que no final essa é a ideia, é de crescer. Nós temos alguns princípios no escritório e um deles é desenvolvimento da nossa nação, o Brasil, o crescimento, e nós estamos aqui então com essa ideia, com esse intuito, auxiliar dessa maneira. Então quem puder compartilhar, nos auxiliar, ajuda muito para esse episódio chegar às pessoas que necessitam ouvi-lo. E Tiagão, antes de eu finalizar aqui minha palavra, te passar, eu quero só te deixar aqui, cara, uma gratidão, uma especial, senhor, tu é meu irmão, então quero falar aqui na frente de todo mundo por tudo que nós viemos passando nesses últimos meses, que às vezes trabalhando das 7 à meia-noite, incansável, é surreal o que a gente vem fazendo, assim, é surreal, então quero agradecer mesmo pelo teu empenho, pela tua dedicação. O Tiagão, que para quem não sabe, vai estar mais perto aqui de Florianópolis, que é onde fica a matriz do nosso escritório, vai estar indo para Campinas em breve, vai estar, de fato, conseguindo sair um pouco das aulas quase todos os dias e passando a vir cada vez mais para a advocacia. Eu sei que eu não quero que tu abandone isso, Tiagão, mas é uma consequência necessária para o melhor direito dos nossos clientes. Então, cara, meu carinho e minha gratidão aqui, Tiagão. Legal. Quero te agradecer, fiquei até sem jeito aqui. Muito obrigado, meu irmão. Sabe que a gratidão é recíproca. Antes de continuar aqui, falar, olha, o acompanhamento de um inquérito civil por parte do advogado é fundamental para evitar uma ACP, né? Então é fundamental. E até complementar isso, mas o Advan me pegou no contrapé aqui, meu irmão. Muito obrigado. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te amo. Você é um cara magnífico. Você tem me ajudado muito a progredir em muitos aspectos, profissional, pessoal. Hoje, de fato, nós somos muito próximos. E é isso, cara. Tem sido muito corrido, trabalhando de fato ali. Pra quem não sabe, eu acordo de madrugada, eu acordo 4 da manhã, entre 4 e 5 da manhã eu já estou de pé. Vou treinar e das 7h30 da manhã, 7h30, a gente já está na labuta, mandando mensagem, ligando, marcando reunião, fazendo controladoria do escritório, corrigindo peça, entrando em audiência, saindo de audiência, reunião com o cliente, e isso com alguém que eu admiro fica muito mais fácil. E uma empreitada como essa aqui do DAP, gente, não é fácil, de fato é trabalhoso, entra no fluxo de trabalho do escritório. Então, eu fico aqui meu agradecimento pelo apoio e pelo incentivo que você me dá sempre também, e tenho certeza aí que muita coisa legal nós dois juntos vamos conseguir concretizar. Em breve estarei em Campinas, e
E a gente ainda tem aí muita coisa para realizar por lá também. Um abraço também para os companheiros lá de Campinas, nossos parceiros também que estão lá em Campinas, estão dando todo o apoio aí para a gente poder fazer essa transição para lá, o André Soares, o Thiago Teixeira. Então, um forte abraço aí, gente. E é isso, galera. A gente aqui está encerrando o nosso... Pode falar, irmão. Tiagão, só uma coisa bem importante, eu entrei no nosso site agora, fica o convite, vamos deixar aqui o link abaixo, mas olha só, os últimos 3 artigos do nosso site: Defesa em Ação Civil Pública de Loteamento, encontrando equilíbrio entre desenvolvimento urbano e proteção do meio ambiente; Defesa em Processos Administrativos Ambientais sobre Parcelamento de Solo; Antropização para efeitos de julgamento improcedente de ação de civil pública por danos em APP. Então vejam os conteúdos que além do podcast aqui tem lá para vocês conhecerem e aprenderem um pouquinho mais ainda sobre a matéria de ACP. É verdade, muita coisa, e tudo vai vir aqui paulatinamente para ser debatido a partir dessa segunda temporada do Direito Ambiental na Prática. Essa segunda temporada vai até o final do ano, então a gente tem aí 6 meses de segunda temporada, quando a gente vai dar uma outra pausa e volta no outro ano, mas muito conteúdo. E também outra coisa, Divan, que é importante salientar: nós não ficamos pouco tempo parado, né? Nesse tempo de reestruturação do próprio DAP, foram vários meses parados, e o canal continuou a crescer. Em nenhum momento as visualizações dos vídeos, curtidas, compartilhamentos pararam. Isso é a própria métrica do YouTube mostra pra gente, o engajamento. Alguns vídeos passaram a ser mais acessados, então só agradecimento também a quem nos assiste, a quem nos acompanha. A mesma coisa serve para Spotify e outros agregadores, tá? Nós tivemos também um probleminha com o Spotify, tivemos que republicar todos os vídeos, todos os áudios, né, no Spotify, então praticamente a gente começou do zero, mas até aquele momento também estávamos numa crescente e continuamos numa crescente, mesmo depois de termos reiniciado do zero dentro do Spotify e dos outros agregadores de podcast, e continuamos numa crescente, e isso aí é resultado de um trabalho muito sério e, claro, do apoio de quem nos ouve e nos assiste. Então, muito obrigado a você que está aqui com a gente. No mais, é isso. Posso encerrar, Divan? Isso aí. Tranquilo? Show de bola. Então, não te esquece. Muito feliz por voltar, muito feliz mesmo. Com certeza. A gente está gravando aqui em julho de 2023. E a gente parou aqui, tem reunião daqui a pouco, daqui a alguns minutos com o cliente, mas a gente não podia deixar de gravar. Então, assim, você que está aí nos assistindo, não esquece, assistindo no YouTube, não esquece, dá o teu like, compartilha esse vídeo, isso é muito importante, gente. Além de você se inscrever, que é de suma importância, a maioria das pessoas que nos assiste não está inscrito. Se você já nos assiste, nos acompanha, ainda não está inscrito, se inscreve no canal, tá? Não te esquece, mas deixa teu like, compartilha esse vídeo, isso é muito importante. O algoritmo do YouTube analisa esses fatores para indicar os nossos vídeos para outras pessoas que porventura não nos conheçam, tá? Então, por favor, faça essa fé, como a gente diz, dê essa força aqui para esse trabalho que é gratuito, e o conteúdo que a gente tem aqui, tenho certeza que é um conteúdo gratuito, mas que com certeza muitos de vocês aí pagariam por ele. E a gente não quer isso, a gente quer entregar gratuitamente para vocês. Você que está nos ouvindo, compartilha também o link desse podcast do agregador que você escuta aí também no teu grupo, já deixa lá também, favorita esse podcast aí no teu agregador, principalmente no Spotify, que é o que nós temos mais audiência, para que nós possamos crescer também dentro dos principais agregadores de podcast. E claro, quer nos seguir lá no Instagram, ainda não nos segue, @MZ Advocacia Ambiental. Nos segue também no @ADV_ambiental, é o Instagram da Divan. Tá aqui embaixo todos os links, tá? Estão aqui na descrição. @Prof. Thiago M, Thiago sem H, Prof. Thiago M, Prof. Thiagon, tudo junto. Direito Ambiental na Prática, _DAP, tá? Direito Ambiental na Prática, _DAP. E também venha conhecer aqui a principal parceira do Direito Ambiental na Prática, que é a Escola do Direito Ambiental, tá? Escola do Direito Ambiental, tá? A EDA, a Escola do Direito Ambiental. Conheça a EDA, conheça... Uma aberta. Agora, em julho de 2003, nós estamos iniciando as matrículas para a turma 4 da imersão em advocacia ambiental, mas enfim, a gente já estourou nosso tempo aqui. No próximo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre a imersão em advocacia ambiental. Tá bom? Então, gente, forte abraço, fiquem com Deus e vamos continuar nessa batalha
em fomentar e democratizar os debates práticos sobre direito ambiental. Tchau, gente. Forte abraço.